vocês daqueles 5 pilares, eu acho que você tem um material bom, tem um ciclo de estudos, material, ciclo, você fazer revisão e ter um bom material de revisão, exercício e controle de desempenho. Para mim são esses 5 pilares assim que você precisa, para mim são 5 pilares da aprovação. Você precisa ter eles, pode ser o material de revisão, você tem um grifo, ou você tem mapa mental, se ajustar. A questão de material, você pode ter de estratégia, do grão, do direção, mas assim, é interessantíssimo você trabalhar com isso, porque você vai aí no controle de desempenho, você vai ver onde efetivamente você estava mal. Eu utilizava a minha planilha, colocava assim, acima de 80% eu deixava amarelo, acima de 90% verde, e abaixo disso, em percentual de acertos, vermelho. Então eu sempre tentava o quê? Subir os vermelhos e os amarelos. Então primeiro eu focava nos vermelhos, depois nos amarelos e por último os verdes. Então porque é o que eu te falei. Se você analisa, tem que focar o quê? Nas questões fáceis. Então tem que ir na fácil de português, na fácil de raciocínio lógico, na fácil de direito constitucional. Então eu tenho que cortar os vermelhos na minha planilha. Sim. Não adianta eu ficar verde ali em alguns tópicos e muito mal em outros. E aquilo que a gente conversou. Às vezes você está se enganando, né? E aí você deixar passar a questão fácil, né? E também pode ser isso também. Você está lendo ali, mas você nem está concentrado no que você está lendo. Tá no PDF, mas tá com a TV ligado, tá no cabeça lá no Mundo da Lua. Então tem esses fatores. E antes de você falar, eu queria te fazer uma pergunta em cima. Antes de você falar como que exatamente você estudava, já que você falou de como você vai fazer a prova, você falou que tem questões fáceis, questões difíceis. No dia da prova, como que você fazia a prova? Provavelmente você não abria a prova do 1 até a última questão e ia fazendo na sequência. Eu acho que você escolhia as matérias e... Né, porque você falou que você fez a besteira então vamos lá. Na verdade, prova pra mim começa não no dia da prova, um pouquinho antes, né? Meio que na semana da prova a prova já tá meio que acontecendo, mas principalmente que eu aprendi que funcionava muito bem pra mim. Eu estudava, eu colocava como limite de estudo, eu não podia tocar em mais nada até às 6 da tarde. Pro outro dia eu tá leve, assim, Isso sabe? na semana da prova. Isso na semana da prova. Então sábado, se a prova fosse domingo, sábado até 6 da tarde eu estudava. Depois disso eu não tocava em mais nada justamente para a prova, se a prova fosse de manhã no caso, que normalmente as provas que eu fazia era sempre de manhã. Peguei uma ou outra tarde, mas eu utilizava essa metodologia para eu não ficar cansado pro dia da prova, porque se eu ficava esticando às vezes para querer revisar aquele desespero que a galera fica, eu já testei isso, não funcionava para mim, porque eu chegava na prova já um pouco desgastado, porque emocionalmente, né? E a cabeça tava ainda trabalhando para memorizar coisa nova e tudo mais, então quando você é um concurseiro já de longo prazo, você sabe que não vai ser aquele... Sabe, aquele extrazinho que você vai ver, pode até acontecer, mas é exceção. A regra é a bagagem que você tem e você chegar bem, assim, confiante que vai te fazer. Então, essa é a primeira coisa que eu acho, assim, você não focar muito em alucinar perto da prova, porque você pode chegar na prova cansado e isso atrapalhar seu desempenho. Ainda mais se for uma prova de manhã à tarde. Aí você vai chegar e alucinar de estudar no dia anterior e já vai chegar na prova meio cansado, às vezes você não vai dormir bem, porque sua cabeça... Sabe quando você estuda demais, você vai dormir e você ainda tá pilhado? Então, isso não... Já testei, isso não funcionou muito bem pra mim. E no dia da prova eu começava sempre pela redação. Eu olhava normalmente o tema se fosse... Hoje em dia, às vezes é prova objetiva de manhã, redação à tarde, varia muito. Mas se fosse de forma conjunta, eu sempre começava olhando o tópico da redação, porque eu dava tempo pra minha mente e refletindo sobre aquilo, meu subconsciente, enquanto eu ia fazendo a prova. E normalmente quando você faz a prova, sempre tem algo ali que está correlacionado e te ajuda a você pegar aquelas palavras, aquele tema e caramba, realmente faz sentido, a conectar. Para na hora que você chegar na hora da prova, fazer a redação, você ir e conseguir fazer uma boa redação. Então primeiro eu olhava a redação, esse é o primeiro ponto. Olhei a redação e eu ia para as questões. Então eu começava sempre, eu gostava de começar por português, mas eu sempre começava pela parte de gramática. E aí eu começava pela gramática, e aí conforme ia pedir, acabava a gramática, elas iam às vezes pedindo segundo essa linha, eu já tinha lido na gramática, então já ia associando, conforme eu ia fazendo as questões de gramática, eu já ia associando. Aí depois eu ia para a de interpretação, porque eu já tinha lido um pouco do texto, já tinha internalizado certas coisas, e aí ia começando a fazer a prova. Mas sempre assim, não pestanejava, questão difícil, que demandava muito, não tava... Aquilo eu falei, marcava uma bolinha e pulava. Questão que eu achava que eu tinha chance de acertar depois com a mente mais fresca, voltando, quadrado. E o que eu já sabia, já marcava. Então eu fazia essa metodologia. Chegava aí, cheguei no final da prova. Aí cheguei no final da prova, aí eu fazia o esboço da redação. Já fazia o esboço da redação, porque eu já estava com a mente fresca. E aí fazia o esboço e deixava lá. Aí eu voltava para as questões que eu fiquei na dúvida.
Aí voltei para as questões que eu fiquei só as que eu fiquei na dúvida, que eu marquei quadrado. Aí fazia as questões que eu estava na dúvida, porque normalmente as questões que você está na dúvida, você tem maior percentual de acertar do que de errar. Porque pensa assim, em tese, se você marcar certo e errado, 50% de chance de você acertar, 50% de chance de você errar, certo? Se você tem uma bagagem de conhecimento e você está bem na dúvida, seu percentual de acertar aumenta. Maior, né? Então, você só está na dúvida, né? Eu estou na dúvida. Então, se aumenta. Se você colocar um número grande de questões, a tendência é que você acerte mais do que você erre. Então, utilizava. Agora, quando eu não tinha ideia, aí é loteria. Aí, ainda mais se uma eliminar a outra, aí eu não marcava. Certo. Então, beleza. Então, essa era a minha estratégia. Então, passei a primeira, fazia o esboço. Depois eu voltava para esse que eu estava na dúvida. Aí eu fazia, aí passava lá pro definitivo e pronto. Aí passei, fiz ótimo. Agora eu vou para as que eu tô na dúvida lá. Aí calma, pausa. Antes disso eu marcava no gabarito já. Então, já o definitivo? Já no definitivo. Então primeiro eu fiz a redação definitiva. Aí eu já marcava no definitivo para se der alguma ziquezira, algum problema, passar mal, dor de barriga. Garantido. Aí eu ficava queimando a cuca nessas que eu não tinha noção. Por às vezes vinha alguma coisa na cabeça, às vezes associava, relembrava. É igual aquela lá da fórmula que você ficou quebrando a cabeça. Mas às vezes não vinha. E se não vinha, se for múltipla escolha, eu chutava qualquer coisa. Ia por eliminação, né? Sempre tem umas, múltipla escolha sempre tem umas nada a ver, e 2 ou 3 ali que às vezes você fica... Mas tem umas 2 que você elimina assim, mesmo sem saber direito, você sabe que são muito absurdas. Então, essa era a minha estratégia, assim, no dia de execução de prova.